Olha só, tô mostrando um tour que eu esqueci de... Ok, agora nós vamos calcular os blocos inteiros. Como pré-requisito desse vídeo, você tem que ter visto o vídeo de bloco, de como calcular os blocos canaletas que a gente precisa saber antes de calcular os blocos inteiros. E aí, aí aqui a gente tem uma pequena novidade. Por quê? Porque os blocos inteiros eu vou fazer em duas dimensões. Eu vou colocar tanto na questão do comprimento, então eu vou enfileirar aqui, ó, comprimento, os blocos inteiros, mas eu também tenho que ter altura, então eu vou colocar também em cima. Então eu estou falando do que? Comprimento e altura é o que? Área. Naqueles blocos canaletas, eu estava falando apenas do que? Eu estava falando apenas de comprimento, de uma dimensão. Por quê? Porque eu ia ter essa fiada de blocos canaletas, ela seria compreendida apenas em uma fiada. Então, seria só uma fiada, ela só seria basicamente o comprimento, ela não teria altura. A altura dela seria só a altura do bloco, só que isso aqui é irrelevante pra gente, a altura nesse caso. Então, a gente calculava só pelo comprimento. Mas aqui nós vamos ter que calcular pela área, porque eu vou ter que colocar blocos no sentido tanto horizontal quanto vertical. Então, nós precisamos calcular a área das paredes. E aí, calculando a área das paredes, eu tenho as pessoas, a gente já tem um cálculo pré-feito. Pré-feito não, aqui é pré-prefeito. A gente já tem um cálculo de que para esses blocos de concreto estrutural, para cada metro quadrado eu uso 13 blocos. Para cada metro quadrado eu uso 13 blocos. Então, se eu tenho uma parede de 10 metros quadrados, eu vou usar, portanto, 130 blocos. Porque cada metro quadrado usa 13, né? Então, para 10 metros quadrados, eu multiplico por 10. Então, tenho que saber, tenho que calcular a área de de toda a minha casa. Sabendo a área de toda a minha casa, eu multiplico por 3. Porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retirar a área de janelas. Por quê? Porque na área de janelas não há bloco. Então, se eu estou fazendo uma área e eu não tiro essa minha janela, é como se aqui tivesse bloco. Só que não tem. Então é um desperdício de material. Então tem que tirar. Só que tem uma regrinha que eu não sei exatamente aonde estaria. Não sei se vocês estão ouvindo alguém cantando. Porque os vãos que eu vou tirar são vãos que devem ser maiores que 2 metros quadrados. Só que as portas, o professor falou que você não vai retirar. Você não vai calcular a área da porta e somar para tirar. Porque elas não têm mais que 2 metros quadrados. Então, nós vamos só calcular a área total que eu tenho, que é a área de paredes total, e a área das janelas. Aí eu faço a diferença da área total com a área das janelas, a área de vãos, e depois multiplico pela quantidade, né, por 3 por metro quadrado, né, quantidade de blocos por metro quadrado. Então aqui, qual que é o macetinho, né? Nós vamos primeiro somar todo o comprimento. E depois, por fim, nós multiplicamos por 2,80. Porque, de forma intuitiva, você faria... Aqui tem uma parede, certo? Se tem uma parede, ela é assim, né? Quando eu faço assim, né? Ela é assim. Vamos imaginar que é um quadradinho aqui, ó. Então, ela é assim. Então, ela tem 7,7, não tem? 7,7. E ela tem a altura, eu estou calculando a área, de 2,80, que é a altura da casa. Então, você faz 7,7 vezes 2,80. Aí você anota o valor. Aí depois você faz... aí você faz, sei lá, quanto que é aqui? Aqui é 2. Aí você faz 2 vezes 2,8. Aí você faz 7,7 vezes 2,8. Aí faz 2,8 vezes 2. Aí isso cansa demais. Então, o que a gente faz é...
nós somamos todos os comprimentos e somar todos os comprimentos, nós multiplicamos por 2,8 ao final. Vai dar no mesmo, só que de uma forma bem mais, uma forma um pouco menos trabalhosa. Então, vamos lá. Também valendo aquela questão interno e externo. Se eu estou falando, se eu vou pegar esta medida externa para o meu cálculo, a outra, portanto, eu vou ter que pegar a parte, estou pegando a parte externa, tenho que pegar a parte interna, correto? Como eu tenho a parede externa 20 centímetros e a parede interna 15 centímetros, primeiro nós vamos calcular os blocos inteiros externos. Então, a gente faz a soma do perímetro. A soma do perímetro, como você viu no outro vídeo, é 43. Não é isso? A gente não vai ficar fazendo trabalho à toa, né? Se a gente já somou o perímetro, nós já temos, já somamos o perímetro, a gente já uma parte do processo já fizemos. Então, se é 43, eu tenho uma medida linear, eu multiplico esse 43 por 2,8. E aí eu tenho aqui que eu tenho uma área de 120. Vamos anotar aqui, ó, no final da folha. Aliás, no final da folha, aqui só vai ficar, no caderninho vai ficar só o resultado. Então, eu vou ter uma área de 120,4 metros quadrados. Porém, eu tenho que tirar a área de janelas. A área de janelas é muito simples, é só você fazer aqui 2 vezes 1,50. 2 é o comprimento, 1,50 é a altura. Aí você faz isso, aí faz desses três e das outras duas janelas. Ah, não, tem essa janelinha aqui, ó. Tem essa janela também. Então vamos lá. Então 2 vezes 1,50. Como são duas janelas, né? 2 vezes 1,50. 2 vezes 1,50, né? São duas janelas, eu faço vezes 2, ó. 2,50 vezes... Aliás, é 2 vezes 1,50 vezes... Aliás, 2 vezes 1,50 vezes 2. Mas eu tenho 3 janelas de 1,50 por 1,2. Então eu faço mais 3 vezes 1,50 vezes 1,2. E além disso eu tenho também as janelas de 0,6, né? Então vamos fazer... Só que aí são vãos... É um vão menor que 2 metros quadrados. Então isso a gente vai desconsiderar. 11, essa questão de desconsiderar o vãos de menores que 2 metros quadrados, ele tem que dizer, porque a princípio nós temos que tirar qualquer vão, independente da área dele. Mas nesse caso nós vamos fazer só aqueles maiores, que 2 metros quadrados. No outro vídeo, eu tô vendo aqui, eu esqueci de calcular as canaletas desta janela aqui. Então, eu esqueci, aí ficou uma janela a menos. Então, os blocos canais eles vão ficar... Ah, não tá mostrando. Ficar um pouquinho a mais. É pouca coisa, né? Porque... Imagino que aqui seria... Vamos ver aqui. Seriam 8 blocos a mais, tá? Então nós vamos... 8 não, 9. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, 8,6 mais 9. Agora que a gente vê que a gente não sabe nem somar. 4, 190, 195. Então aqui 195. 195. Certo? 195. Então aqui é 195. Eu só esqueci, já tô refazendo aqui. Ok? Tá gravando? Acho que tá, né? Espero que esteja. É porque o meu celular, ele grava até 10 minutos. Aí depois de 10 minutos ele resolve parar. Acho que é por causa da memória, alguma coisa. Mas eu tenho memória até.
Enfim, eu esqueci dessa janela, não esqueci mais. Estou refazendo. Pronto, voltamos aqui. Eu acho que se eu colocar aqui, ó, vai ficar bom. Então é 120, a nossa área das janelas deu 11,4. Aí vai dar uma coisa bonita, né? Porque esse 4 com esse 4 vai dar 109. Então 109, vamos confirmar pra gente ver se a gente tá sabendo fazer uma subtração. Exatamente, 109. 109 vezes 13. Vocês entenderam, né? A gente fez aqui o que a gente fez. Fez a área das paredes. A área das paredes, porque eu vou ter bloco tanto no sentido horizontal quanto vertical. Eu fiz a área das paredes menos a das janelas, que nas janelas não terão blocos. E aí, para cada metro quadrado, eu uso 13 blocos. Se são 109, tem que multiplicar por 13. E aí, 109 vezes 13 dá 1417. Porém, esse não vai ser o meu total. Por quê? Como eu expliquei e bati nessa tecla, eu vou ter que tirar esses blocos canaletas. Por quê? São 2,80 metros. Cadê o meu desenho? Aqui. 2,80 metros e aqui o valor X na parede. 2,80 metros, aqui já tem canaleta, aqui já tem bloco, aqui já tem bloco. Então eu faço 1417 menos, nesse caso, 195, que dá igual menos 195, que dá igual a 1222. 1222 blocos. Então, vamos colocar aqui blocos inteiros M20 dá igual a 1222. Para os blocos, meios blocos, a gente é só calcular 10% desse valor aqui. Então 10% é só deslocar uma vírgula para cá, 122,2, 123. Então meios blocos M20 dá igual a 123. Então agora só falta os blocos externos. Olha só que pecado, aqui é bloco externo. Então só falta os blocos internos. Aqui é só um sufixo, confunde a gente. Blocos internos M15. Aí nós vamos calcular. Como aqui dentro, nós só temos portas, essas portas, elas tem uma área menor que 2 metros quadrados, então a gente nem vai retirar, a gente vai fingir que não existe. A gente fez o perímetro, não fez? Nós calculamos o comprimento total. Sim, calculamos o comprimento total, que está exatamente aqui. Eu devia ter colocado o total aqui, né? Mas eu não fiz, então é só somar bem rapidinho aqui. 4,2 mais 2,9 mais 4,3 mais 5. E dá 36,5. Isso aí. Aqui, veio 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 aqui. Então dá 36,5. Só que é 36,5 vezes o 2,8. 103 blocos. 103 blocos nada. 103 metros quadrados. 102,2 metros quadrados. Aqui eu não retiro nada, né? Aqui eu não retiro nada. Aqui eu não retiro nada. E dá. Então aí eu faço vezes 13. 1.329. Tô arredondando, gente. Sempre arredondando. 1.329. E aí, pronto. Aí foi. 1.329 blocos. Ah, não. Tem que tirar as canaletas, né? 1.329 menos os 112 das canaletas. Menos os 112 das canaletas. 1.216. 1.217.
menos 1217. 1217. Então aqui dá 1217. E os meios blocos vai dar 122. Os meios blocos, como que a gente faz? M15. A gente pega esse valor dos blocos inteiros. Ah, aqui não era interno, era inteiro, mas que seja. A palavrinha lá que eu tava confundindo. Eu pego lá o meu total, que deu 1217. Aí eu multiplico por 0,1, que é 10%. Dá 121,7, a gente arredonda para mais 122. Só que aí 10% é um cálculo bem simples, é só você colocar uma vírgula aqui. Ó. A vírgula tá aqui, né? Porque tem 2 zeros aqui, enfim, sempre tem infinitos zeros aqui, mas a gente não precisa anotar isso. Aí você desloca a vírgula para cá, aí fica 122. Então é isso, cálculo de blocos nós já fizemos, você já sabe como calcula. Ok, é isso aí. Aí no próximo vídeo, provavelmente eu vou fazer o cálculo de argamassa. Eu vou tentar fazer, né, porque é bastante coisa, todos os cálculos aí que a gente precisa aprender.